Bom dia, irmãos. Vamos continuar aqui o estudo da por que a nossa família precisa de Jesus. Convido vocês a ler Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Deixa aberto aí. Todo mundo consegue enxergar para a TV? Vamos ler todo mundo junto. Vocês estavam mortos. Peraí, todo mundo junto. 1, 2, 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Amém. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos aqui reunidos em torno da Tua palavra. Eu te peço nessa hora, Senhor, que o Senhor fale conosco através dessa palavra e que possamos sair daqui, Senhor, cheios do Evangelho, pela fé em Jesus somente. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos nessa série, a gente pensou muito na questão da família, porque muitas vezes a pessoa acha que Jesus é suficiente só para ela e não para a sua família como um todo. Mas a família ela é impactada pelo Evangelho. Se tem alguém dentro de casa que é crente, a sua família é impactada por essa pessoa. Então nós vamos ver aqui nas Escrituras porque toda a nossa família precisa de Jesus. Não podemos desistir de pregar, de orar, de falar de Jesus para os nossos parentes, como um todo. Então, o primeiro verso diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ora, Adão, quando ele pecou, ele acabou lançando a primeira família criada por Deus para longe de Deus. Gênesis 3:23 fala que eles foram lançados fora do Éden. Então, toda a família já nasce fora da presença de Deus. Então, no momento que alguém for se casar, vai construir uma nova família. Por isso que Paulo fala para que aqueles que são crentes se relacionarem e casarem com aqueles que são crentes também. Para que a família sirva ao Senhor, para que haja um resgate da família para Deus. E não que a gente viva sozinho por Deus. Eu sou crente, meu filho, minha filha, minha esposa não é, não tem problema. Não é assim. Não é isso que Deus quer. Porque o pecado destruiu a humanidade, destruiu as famílias. Tanto é que a primeira família não foi só Adão que foi jogado para fora do Éden. A família dele foi jogada. A humanidade está fora da presença de Deus. Por isso que todos nós somos descendentes de Adão e Eva, nós nascemos fora dessa presença de Deus. Quem pode ler Romanos 3:22? Qual o microfone aí? Fala bem alto. 3:22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. 22:22. Então, isso é um fato. Nós precisamos da glória de Deus, precisamos da presença de Deus.
Adão e Eva estavam caminhando com Deus ali. A presença de Deus permeava todo o Éden. Todo o ser de Adão e Eva era permeado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. Tudo ali estava conectado com Deus. A partir do momento que eles pecaram, essa conexão acabou. Ela acabou. Por isso que nós encontramos na nossa família um fato triste, mas é verdade, a nossa família não é perfeita. Nossa família é manchada pelo pecado. Não existe pai perfeito, mãe perfeita, filhos perfeitos. Não existe nada disso. E por causa do quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. Então, todas as famílias, apesar da educação, não conseguem viver para Deus. Não conseguem estar com Deus. A educação nos dá uma maneira de viver educada, uma boa maneira de viver. Mas a educação secular não nos ensina a viver para Deus. Então, a educação é importante, mas nem todo mundo que é educado é crente. E nem todo mundo que é educado é não crente. Você precisa ser crente para ser educado. Para ser crente, precisa conhecer Jesus. Precisa ter uma nova vida em Cristo. Porque a fé para viver para Deus e crer em Deus vem de ler as Escrituras. Efésios 2:8 fala: e pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, achando, não, eu sou capaz de crer em Deus porque eu tenho estudo, porque eu tenho doutorado, porque eu tenho mestrado. Não. A educação não nos capacita a crer em Cristo para sermos salvos. Alguém pode até crer em Cristo porque acha que faz sentido. Nós não somos burros, nós somos inteligentes. Então a gente vê, não, é crer em Cristo, eu vejo na vida do irmão, da irmã, que vai me dar uma vida diferente, uma vida melhor. Então eu vou crer em Cristo. Mas não é aquela crença salvadora, porque a crença salvadora ela é perseverante, ela muda toda a nossa vida, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Por isso que ninguém, ao ser tentado a fofocar, a reclamar, a mentir, a trapacear, diga que foi tentado por Deus. Porque o que disse Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15? Sou tentado, ninguém diz que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O seu desejo de ser melhor do que o outro, melhor do que o irmão, melhor do que pai e mãe. Geralmente adolescente é assim, né? Adolescente nasceu ontem e já acha que ele sabe mais do que o pai e a mãe. A gente passou por isso. Porque isso é uma característica da nossa natureza pecadora. A gente cobiçar uma posição que a gente ainda não tem. A gente está em formação, a gente está em crescimento, a gente está na fase de aprendizagem. Quando esta o atrai, o seduz. A cobiça nos atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, a gente ter dado lugar para ela, ter aceitado a ideia de que a gente pode cobiçar uma vida, uma situação que não é nossa, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Gera a morte. Então, muitas vezes a família ela é destruída, não por falta de dinheiro, ou porque pai e mãe não são perfeitos, mas por causa do pecado que habita a vida de cada um de nós. Esse pecado terrível, que nos deixa inconstantes. Até que alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Comentar? Sim? Pode continuar? Então vamos lá. No verso 2, o verso diz o seguinte:
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando no espírito da desobediência. Quando nós formamos uma família, e aqui a gente tem jovens, adolescentes que um dia formarão sua própria família, vocês precisam decidir uma coisa: vocês vão guiar a família de vocês pelo que vocês aprenderam com o mundo, o que vocês aprenderam segundo a ordem desse mundo ou segundo a palavra de Deus. Um exemplo bem clássico, bem comum. Hoje o mundo não quer que as pessoas casem para ter filhos. Querem que casem para ter seus próprios prazeres. Essa é a ordem do mundo. Mas a ordem de Deus não. A ordem de Deus fala que o casamento tem prazer, tem, mas também tem geração de filhos, seja através da gravidez ou da adoção. Então existem essas duas formas de ser pai e mãe e de crescer a família. Muitos não fazem porque óbvio não fazer, né? Aí é seguindo o príncipe desse mundo. Outra coisa, a vaidade de nossos próprios pensamentos pode destruir o nosso lar. Quem pode ler Efésios capítulo 4, verso 17? Quatro. 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Amém. Então, assim, quando uma família, seja um membro da família, seja ele quem for, quando começar a viver na sua própria vaidade, no seu próprio pensamento, e não segundo o pensamento de Cristo Jesus, não haverá respeito dentro de casa, não haverá honra dentro de casa, haverá muita trapaça, muito egoísmo, muito ego, querendo sempre realizar sua própria vontade, seus próprios pensamentos, sem levar em consideração: será que meu pai e minha mãe concordam com aquilo? Será que aquilo realmente tem a ver com a palavra de Deus? Será que o que eu estou pensando é pecado ou não é? Se eu não busco a Deus, não tem como eu me importar com isso. Por isso que a gente nasce morto dos nossos pecados, a gente nasce egoísta. Ninguém ensina uma criança a dizer: isso é meu, né? Você pega o bebezinho, dá um presente para ele já fica com raiva, ele não quer emprestar. Porque por natureza ele é egoísta. E à medida que o bebê vai crescendo, ele vai aprendendo novas formas de pecar e novas formas de desagradar a Deus. Porque quando é pequeno, ainda não tem tanto conhecimento, mas o conhecimento vai chegando. Não tem como escapar dessa realidade. Efésios capítulo 4, verso 22. Quem pode ler? Efésios capítulo 4, verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Amém. Como é que a gente pode se despir do velho homem se a gente não nascer de novo? Se a gente não nascer primeiro pela fé em Cristo Jesus? Como é que a gente pode exigir que um cônjuge, ou que um parente, ou que um filho que ainda não nasceu de novo tenha uma vida com Deus que ele não tem ainda, que ela não tem ainda, que ela não pode ter? Não tem como exigir que tenha essa vida, mas tem como ensinar o caminho que deve andar. Eu me lembro quando a minha filha ainda não conhecia Jesus, a gente ensinava para ela
algumas coisas do Evangelho, e ela perguntava por que tinha que seguir, por que tinha que seguir aquela orientação. Porque você está numa família que serve ao Senhor. E se você está numa família que serve ao Senhor, você precisa ser parte dessa família e segui-lo, obedecê-lo, honrar pai e mãe. Porque quando ela se convertesse, quando a criança se converter, ela não estará somente honrando o pai e mãe, mas estará a quem? A Deus. Vai estar honrando a Deus. Então, no primeiro momento, é obrigação de filhos honrarem pai e mãe. Quando os filhos se converterem, eles vão honrar pai e mãe, porque, em primeiro lugar, vão honrar a Deus, vão dar importância para Deus, vão valorizar Deus, vão valorizar o sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele derramou o sangue dele por nós. Não foi um coleguinha da escola, nem da faculdade, nem do trabalho, nem da igreja que derramou sangue no nosso lugar. Foi o próprio Cristo. E quando a gente tem essa consciência de que realmente o sangue dele foi precioso e foi derramado no meu lugar, a gente passa a honrar a Deus. A gente passa a buscar a Deus. E isso é visto diariamente na vida daqueles que nasceram de novo. Isso é nascer de novo. É reconhecer que Jesus é Deus. Que o sangue dele derramado na cruz tem um valor para nós. Um valor imensurável. Efésios capítulo 6, verso 12, diz o seguinte, eu vou ler. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. A luta principal dentro de uma família é uma luta espiritual. E muitas vezes a gente não enxerga isso e deixa de orar. Precisamos orar. Quando tiver lutas, dificuldades, que muitas vezes são inexplicáveis, porque às vezes os filhos têm a mania de criar confusão do nada, né? Inexplicável. Mas isso acontece. Do nada cria uma confusão, uma dificuldade que não tem outra explicação a não ser espiritual. Então, precisamos orar, pregar o Evangelho, insistir, porque a nossa luta está contra a carne e sangue. Não adianta ficar com raiva do marido, da esposa, dos filhos ou dos e toda a luta dentro de casa, em primeiro ponto, é uma luta espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Nós não somos máquinas. Há uma influência nesse mundo. E Paulo fala que nós precisamos ficar atentos para isso. As influências desse mundo são muitas. Nas escolas, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Se você for olhar aqui, eu estava vindo para cá da EBD, e observei que muitas igrejas estão fechadas. Não tem escola bíblica dominical. Mas muitos provavelmente podem estar no clube nessa hora, mesmo sem o sol. Por quê? Porque isso é luta espiritual. É luta para vir para a igreja, luta para permanecer acordado no meio de uma mensagem. Tudo isso é luta espiritual. A gente precisa atentar para isso. E orar, e buscar, e meditar, e pregar o Evangelho. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa até aqui? Não? Contar alguma experiência? Pode contar. Não, eu estou lembrando aqui que quando eu fiquei um tempo fora da igreja, eu era criança ainda. Eu aceitei Jesus com 8 anos, com 10 anos eu saí. Eu voltei lá para uns 12, 13, por aí.
Eu lembro que os primeiros dias que eu voltei para a igreja, eu fiquei uns 3 meses dormindo direto, dormindo. Eu fui para a igreja, para tentar reconciliar, mas eu perdi o momento em que o pastor lá da Batista fazia o convite e eu não conseguia. E aí um dia eu cheguei nele no final do culto e falei para ele, olha, eu não estou conseguindo ficar acordada durante o apelo. Aí ele falou assim, não, você não precisa ficar acordada durante o apelo, você quer mesmo voltar? Você já voltou, você está aqui há 3 meses com a gente, eu posso fazer uma oração para você agora. Você quer se comprometer novamente com o Evangelho? Aí eu falei, sim, eu quero me comprometer. E aí ele falou, orou por mim e orou para que eu conseguisse ouvir a mensagem. Porque todo dia depois do primeiro hino eu já dormia. E eu não ia para a igreja com a família, eu ia sozinha. Então eu ia para a igreja para dormir. Eu sentava no banco, dormia o culto todo até que alguém me acordava, eu me despertava e ia para casa. E ele orou por mim e eu não dormi na outra lição, no próximo domingo, né? E foi outra. Eu cochilei, mas não dormi, foi uma luta muito grande, né? Mas assim, é muito complicado a gente ter que lutar contra essas coisas, né? Esse desejo, parece que o corpo esperava chegar ali para descansar. Você me lembrou logo quando estava indo na igreja pela primeira vez, lá em Belém, tinha uma igreja de uma galeria, né? O primeiro andar, o segundo andar, Aí a igreja estava lotada, o pregador estava pregando e tal. Mas eu estava lá em cima, estava dando uma vontade de me jogar lá de cima. Uma coisa assim, diabólica ali, sabe? Uma luta espiritual. Aí depois que eu me converti a Jesus me salvou, acabou isso. Mas era uma luta, eu me lembro que dava essa vontade. Eu olhava assim, aí eu ficava pensando, lutando contra o meu pensamento. Não vou fazer isso. Isso aí não tá certo. Então, se acontece. Vamos prosseguir. Última parte do verso. Diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Jesus, ele veio para nos salvar da ira de Deus, através da sua morte lá na cruz. Irmãos, ser merecedor da ira é merecer mais do que tudo isso que a gente comentou de sofrimento aqui e de luta espiritual. Enquanto nós estamos debaixo da ira de Deus, nós merecemos essas coisas e muito mais. Nós merecemos coisa pior. Mas eu não mereço morrer de câncer, por exemplo. A gente merece coisa pior. Muito pior. O nosso pensamento, quando é limitado nesse mundo, ele é bem restrito. E a gente acha que a gente está sofrendo coisas terríveis. Mas a gente merece coisa muito pior. Mas uma vez que nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus, nós deixamos de merecer essas coisas. Nós passamos a receber a graça de Deus, que é o favor de Deus que nós não merecemos, é imerecido. Nós recebemos o amor de Deus e a salvação, os céus, as bênçãos de Deus, todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus pertencem a nós que cremos em Cristo Jesus. Então a gente já não merece mais a ira de Deus, já não merece mais uma vida que ninguém deveria viver. Mas só quem faz a gente enxergar isso é o Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nossos olhos espirituais são abertos. Nós nascemos de novo. Nós não estamos mais mortos espiritualmente, mas agora nós estamos vivos.
E nós conseguimos enxergar a beleza do Cristo Jesus. Nós conseguimos enxergar que vale a pena viver Jesus, vale a pena viver de uma maneira diferente da ordem desse mundo. E se a nossa família toda servir ao Senhor, a nossa família vai ser muito diferente desse mundo. Nós não seremos mais conduzidos pelo que o mundo pensa, mas nós seremos diferentes. Nós temos que ser diferentes. Deus, Ele quer que nós sejamos sal no meio desse mundo sem sabor. O sal, ele dá sabor. Ele faz a gente ser diferente onde a gente está. Então, por exemplo, se a gente crê em Cristo Jesus e a gente frequenta uma escola onde ninguém consegue enxergar que nós somos crentes, nós não estamos sendo sal. Nós não estamos sendo luz. Nós estamos sendo mais um no meio da escuridão. E vale muitas coisas para ser diferente. Vestir uma camisa diferente, se comportar de uma maneira diferente. Tudo isso mostra a quem nós servimos. Ontem, na conferência lá da Fé Reformada, do pastor Sérgio Lima, ele falou uma coisa interessante, que na época que ele se converteu, antes dele se converter, muitos irmãos tinham uma forma diferente de se vestir. Mulheres, por exemplo, saia longas, cabelos longos, e o homem lá com terninho, né, cabelo embaixo do braço. Muitos criticavam isso, né? Mas aquela forma ali mostrava que aquele pessoal era diferente. Hoje, aquele costume não é mais o mesmo. Mas existem ainda maneiras diferentes de a gente se portar diferente do mundo. E nós precisamos buscar isso. Precisamos buscar e mostrar que nós somos sal, e não trevas. Que nós damos o sabor para esse mundo. Porque esse mundo está em trevas de tal maneira que não vê esperança em nada. Lá. Eu tenho que trabalhar. E depois? Não sei. Qual é a esperança desse mundo? Por que você está estudando? Por que você está trabalhando? Por que você está vindo para a igreja? É somente um mero costume? O que a palavra de Deus fala? Então a gente tem que pensar sempre o que as decisões da nossa vida, da nossa família, vai ser por causa de Deus ou por causa do mundo? Né? Então, assim, precisamos pensar nisso, porque uma vez que nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Nós fomos aceitos por Deus, porque Cristo fez por nós naquela cruz. Se a gente se arrependeu dos nossos pecados e crê em Cristo, a gente foi justificado pela fé. A gente foi aceito por Deus para ter um novo relacionamento com Deus. Agora não é mais um relacionamento de morte, mas é um relacionamento de vida. E isso impacta nos relacionamentos que nós temos dentro de casa, dentro da nossa família. Tem que ser diferente. Tem que ser bem diferente. Radicalmente diferente. Perguntas ou comentários? Ainda a gente ir para algumas aplicações? Ninguém quer falar nada? Estão bem calados. Não tomaram café ainda. Vamos lá. Aplicações. Dá para ler? A nossa família precisa de Jesus para ser salva da ira de Deus, e assim tenham o mesmo modo de pensar de Jesus, para serem amorosos, misericordiosos e humildes uns para com os outros pela fé em Jesus. Está lá em 1 Pedro 3, 8.
Alguém sabe dizer o que é ser misericordioso? Muitas vezes a gente fala essa palavra, mas será que todo mundo sabe o que é ser misericordioso? Está lá em Lucas, capítulo 6, o verso, eu não me lembro, mas ser misericordioso é ser bom, até mesmo para as pessoas que nos fazem mal e são ingratas conosco. Porque foi isso que Deus fez conosco. Nós nascemos maus e ingratos com Deus. Mesmo assim, Ele foi bondoso conosco, enviando Jesus para morrer em nosso lugar, para nos salvar da ira divina e nos adotar como filhos dele. Ou seja, nós éramos distantes de Deus, Ele enviou o seu único filho, a coisa mais importante para Deus, seu próprio Filho Jesus, e enviou para morrer na cruz em nosso lugar, para nos resgatar da sua ira divina, da morte eterna, e nos trazer para perto como filhos. Nos adotou como filhos, por causa do Filho Cristo Jesus. Então, se Ele foi misericordioso conosco e nos salvou da ira divina, da ira dele, assim de novo que fomos alvos dessa misericórdia, precisamos ser misericordiosos dentro de casa. Mas o meu irmão não merece isso. Ele fez isso para mim, mas eu vou ser bondoso com ele. A minha mãe ou meu pai não fizeram o que prometeram. Eles não são perfeitos, são pecadores, falhos. Mas mesmo assim eu vou ser bom com eles. Eu vou obedecer, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou agradar a Deus. É ser bom dentro de casa. A gente não pode pagar na mesma moeda. E quem paga na mesma moeda é o mundo. Aqueles que nasceram de novo não podem mais viver como o mundo. É difícil? É difícil. Ser misericordioso não é fácil. Por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, porque de uma maneira que o mundo não pode entender. O mundo não entende esse tipo de amor. Como é que Jesus foi morrer na cruz pelos inimigos dele? Às vezes a gente não, alguém pisa no nosso pé, e às vezes a gente não quer nem olhar mais para a cara daquela pessoa. Uma coisa simples, né? Pisou no pé, não quer olhar. Imagina Cristo, que foi massacrado na cruz por causa dos nossos pecados. Ele foi ferido, ele sangrou, ele sofreu por causa da nossa culpa. Nós matamos Cristo Jesus ali. Foi os nossos pecados que moeram ele ali naquela cruz. Mesmo assim, ele nos amou e nos salvou. Foi misericordioso, foi humilde. Ele não falou com pai. Ele não reclamou da cruz. E muitas vezes dentro de casa, nós reclamamos de coisas que poderiam não deixar de ser reclamadas. Tem uma louça para lavar, tem um quarto para arrumar, tem uma casa para cuidar, tem alguma coisa para fazer para pai e para mãe. E não para para pensar o seguinte: olha, ele não reclamou. Mas é difícil não reclamar. Realmente é difícil, por isso que a gente tem que treinar. O discipulado é isso. A gente treinar a ser menos murmuradores e mais gratos a Deus. Pela família que a gente tem, pela casa que a gente tem. Adão e Eva tinham o jardim inteiro, o mundo inteiro para eles. Deus disse: olha, de tudo que vocês têm, só esta árvore não coma do fruto dela.
Quando a pessoa está possuída por ingratidão, ela não dá valor pelo que tem, mas ela vai atrás daquilo que tem. Aí o mundo diz assim, não proíbe não, porque se você proibir demais, a pessoa vai acabar amando aquilo e vai desejar. Isso é o mundo que ensina. O mundo ensina isso. Deus disse, não coma. Deus proibiu. Não foi a proibição de Deus que levou Adão e Eva a pecarem. Foi o desejo deles de quererem ser melhor do que Deus que levou eles a pecarem. Agora, Satanás usou a cobra e disse, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Opa! Eu não vou precisar de Deus para decidir o que é ruim, o que é mal, o que é bom. Eu não vou precisar de Deus, eu mesmo vou decidir o que é bom e o que é mal. Aí foi lá que comeu dos frutos. Não foi a proibição de Deus o problema. Porque eu já escutei muito, de muitas famílias, isso. Não proíbe não, porque quanto mais você proíbe, mais atiça. O que atiça é a falta do Evangelho. Precisamos do Evangelho dentro de casa. Precisamos pregar o Evangelho. Olha, isso é pecado. E se você não se arrepender, o inferno te aguarda. O inferno te aguarda. Então, assim, a nossa família precisa ser salva da igreja de Deus. E quando ela é salva da igreja de Deus, ela se torna mais amorosa. Quando eu falo família, é todos. Porque a salvação pertence ao Senhor. Mas a nossa obrigação é pregar o Evangelho e aguardar a salvação do Senhor. Aguardar com esperança, com fé. Eu me lembrei também do episódio que o pastor pregou ontem, de um pai que pregou para o filho a vida toda. Né? Enquanto o filho era criança, pregava para ele. Aí quando ele chegou aos 18 anos, ele disse para o pai que não compartilhava da mesma fé. Fazia o que o pai mandava ele fazer, mas ele não queria. Aí o pai ficou triste, continuou orando pelo filho, morreu, e o filho continuou descrente. Mas antes dele morrer, segundo o ponto da história, ele deixou um paletó para o filho, né, com um presente, terno, paletó, deixou para ele. Aí ele morreu, o tempo passou, o filho foi usar o paletó e encontrou um bilhete do pai no paletó. E nesse bilhete dizia o seguinte: olha, filho, eu orei por você, ensinei para você a minha vida inteira até eu morrer. Hoje, eu não morri no verso lá no bilhete. Eu morri, escrito lá no bilhete, eu morri tendo a tristeza de não te ver salvo em Cristo Jesus. Agora eu estou aqui no céu. Me dá a alegria de te encontrar aqui. Eu espero ter essa alegria. E esse rapaz, quando leu o bilhete, chorou porque negou a Deus, negou o pai. Aí o pastor que acolheu ele disse: olha, eu não posso tirar essa tua dor. Você vai ter que aprender a conviver com ela. O que eu posso é andar com você e disciplinar você, para que, quem sabe, Deus te salve e você encontre seu pai. Os anos passaram, Deus, pela misericórdia, salvou o rapaz. Os filhos dele já estão na igreja, não estão vivendo. Então, assim, o pai desse garoto não viu o fruto da sua pregação, mas ele vai ver lá na glória, quando se encontrarem. Então, que a gente possa continuar crendo. E a semeadura, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia. Segunda aplicação. Nossa família precisa de Jesus para ser salva da ira de Deus, e assim sejamos capazes de perdoar uns aos outros, como Cristo
nos perdoou na cruz. Colossenses capítulo 3, verso 13. O perdão tem destruído a falta de perdão, tem destruído muitas famílias, muitas amizades lindas entre irmãos, entre primos, entre parentes, pela falta de perdão. E se nós formos salvos da ira de Deus, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a perdoar como nós fomos perdoados. Outra coisa, perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar é continuar a fazer o bem para aquela pessoa, apesar do que aconteceu. Porque muita gente fala o seguinte: eu só vou perdoar quando eu esquecer. Então você não vai perdoar nunca. Não tem como. Perdoar é um ato, é uma decisão. Não tem a ver com o sentimento, embora os sentimentos participem, mas não tem a ver, porque Deus decidiu nos perdoar. Nós não fizemos nada para atrair o coração de Deus. Olha, a Vitória ali merece ser perdoada, né? Ela fez qualquer coisa. Nada do que a gente faça fez Deus sentir o desejo de perdoar. Ele simplesmente decidiu perdoar quando ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Então, perdão é uma decisão. Por isso que é difícil perdoar, não é? É difícil, porque a gente quer associar a nossa decisão aos nossos sentimentos. Aí fica difícil. Precisamos orar mais, jejuar, para santificar os nossos sentimentos, ao ponto dos nossos sentimentos não atrapalharem o nosso processo de perdoar. Porque o que atrapalha o nosso perdão são os nossos tudo em nós está corrompido pelo pecado, inclusive os sentimentos. E muitas vezes são eles que nos atrapalham de perdoar. E aí destrói uma família, destrói uma casa, pela falta de perdão. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Não? Sim. Então, finalizou. Vamos orar aqui e agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor santifique as nossas famílias, o nosso lar. Ó Deus, derrama as Tuas misericórdias em nossas vidas, e possamos, Senhor, ser mais comprometidos contigo. Restaura, Pai, a nossa confiança, a nossa alegria da Tua salvação, Senhor. Que possamos cada dia mais, Senhor, seguir os Teus passos e não os passos desse mundo. Porque, afinal de contas, nós fomos salvos da Tua ira e não merecemos mais ela, nós merecemos o que? As Tuas bênçãos. Não porque somos bons, mas porque o Teu Filho morreu em nosso lugar. Obrigado pela bênção da salvação, da justificação, da adoção, a bênção da Tua igreja, Senhor, do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu consolo, Senhor. Porque em Ti podemos encontrar consolo, podemos encontrar paz, a paz que esse mundo não pode dar. Uma paz que só um Pai verdadeiro, bom e perfeito, como Deus pode dar para os meus filhos. Abençoa nosso resto de dia, Senhor, nossa tarde, nosso almoço, que possamos voltar para os nossos lares em paz e que voltemos mais tarde, Senhor, para Te adorar. Traga os Teus eleitos também, Senhor. Abençoa o nosso dia, o nosso domingo. Em nome de Jesus. Amém.